Olá, turma boa do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falando sobre religião, que está no nosso livro de Sociologia, beleza? Hoje a gente vai tratar a religião, a gente vai fazer uma introdução da religião no pensamento clássico dos sociólogos. A gente vai falar um pouco de como pensa a religião Comte, Augusto Comte, Durkheim, Weber e Marx, ok? Os quatro que, para muitos sociólogos, são considerados como o pai da sociologia. O Weber ele fez uma análise comparada, de história comparada em diversos países, tentando entender por que o capitalismo venceu como a forma talvez mais racional de burocrática ou burocratizada ou mais racionalizada de organização social e como a religião, no caso a religião protestante, no caso o calvinismo, fundamentou essa vitória, vamos dizer assim, do capitalismo como essa forma mais racional e que se esparramou depois para o mundo inteiro. E isso tem a ver com as formas mentais que a religião incutia nas pessoas, com a forma de as pessoas lidarem no mundo. A questão do Weber era ver quais as decorrências que a religião causava, os sentidos diferentes na sociedade que elas imprimiam em cada sociedade que ele pôde estudar. O Marx ele agrega a crítica à religião de um filósofo da época dele, Ludwig Feuerbach, que dizia o seguinte, que a religião era uma espécie de alienação. Ele dizia que as pessoas elas tinham a essência da bondade, a essência do amor, a essência da caridade, elas continham isso em si. Só que o que elas faziam? Elas doavam toda essa bondade, essa caridade, esse idealismo fraterno que elas possuem em si, para um ente externo, que era Deus, Jesus, ou qualquer que fosse a figura que a religião viesse a ter. E nisso o homem se alienava de si mesmo para uma outra forma ali exterior a ele e que passava a dominá-lo e a dizer para o próprio homem o que ele deveria fazer, o que não deveria fazer, como ele deveria agir moralmente ou não. O Durkheim ele dizia que o sentimento do sagrado era algo geral entre todas as sociedades, entre todos os períodos históricos humanos. E ele foi ver nas sociedades mais primitivas como que a religião nasce, ali no seu nascedouro. Aí ele foi ver as religiões totêmicas australianas, como que aquilo lá funcionava. Então ele passa, por exemplo, a ver assim, existe ali um grupo social determinado, um segmento social de uma tribo, cujo totem é o jacaré. E o que acontecia? Aquele clã, aquele segmento de uma tribo, passava a se relacionar de uma forma sagrada com aquele objeto. Então o jacaré, ou não podiam ver um jacaré, não podiam tocar, ou então tinha um dia determinado onde eles tinham que matar um jacaré e fazer uma festa em homenagem ao jacaré, que era como se eles próprios fossem o jacaré. O que o Durkheim ele enxergou nisso? Ele falou, olha aí o nascedouro da religião. O símbolo, quer dizer, o símbolo que a sociedade, que aquele segmento se dá, é o quê? É a própria sociedade transfigurada em algo ali. Isso depois, esse mecanismo vai servir para todas as outras religiões. As religiões elas vão ser uma espécie de quê? De simbologia da sociedade se adorando a si própria. Para o Durkheim, isso era justamente a essência da vida social e deveria se entender justamente como que isso funcionava para, em uma sociedade como a sociedade laica e secularizada do século XIX e XX, compreender como a gente poderia manter essa espécie de efervescência social, essa espécie de simbolização da própria sociedade e uma coesão social que a religião fornece. Mesmo com diferentes abordagens de Durkheim, Weber, Comte, Marx, quero que fique claro que a religião ela é importante para que a gente compreenda as relações sociais no decorrer de toda a nossa história.
Portanto, nós vamos continuar debatendo religião durante as nossas aulas e agradeço pela participação de vocês. Olhe as nossas atividades lá no aplicativo e continue assistindo às nossas aulas. Muito obrigado.